mais um Macro Day, tantos amigos. Acho que a ideia, como todos os anos, é a gente trazer o debate de modo mais transparente, mais qualificado, com os principais players da economia brasileira, do mercado de capitais brasileiros, e, de um certo modo, trazer o debate atual. Eu acho que, como de costume, vamos abrir o nosso Macro Day com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro foi ontem a Brasília, voltou hoje para nos prestigiar aqui, essa audiência tão formadora de opinião, dada a relevância do debate. O ministro Haddad, eu acho que tem sido um lutador no objetivo de entregar uma economia consistente, e não uma economia consistente, porque isso está escrito em algum livro, uma economia consistente que leva a um desenvolvimento da sociedade, uma trajetória saudável e inclusiva. E muita gente tinha dúvida de como é que as coisas iam se desenvolver, né? Acho que a opinião média de nós aqui, o mercado, os formadores de opinião, o setor produtivo, todos presentes aqui, era que a dificuldade de entregar as metas fiscais desse ano era quase que uma dificuldade intransponível. E, de fato, era quase isso, mas quase não era isso. E está aqui também o secretário Dario, que vai participar do painel hoje à tarde, e eu acho que o ministro Haddad, junto com toda a sua equipe, acho que teve a dedicação, a persistência e a qualidade e a habilidade política de mover todos os poderes e a liderança máxima política do Brasil, o presidente Lula, da importância daquela trajetória que estava desenhada. E estamos chegando agora a alguns meses do final do ano, onde todos aqui, como opinião comum, vamos ouvir o debate nas próximas horas, mas a gente segue muito mais seguro de cumprimento das metas fiscais estabelecidos pelo arcabouço esse ano. E assim também, ainda existe alguma dúvida sobre os próximos anos, mas eu acho que ninguém duvida do empenho do ministro Haddad e de sua equipe de fazer isso acontecer. E esse empenho vai muito além da aprovação da medida A ou da conscientização da sociedade. É muito amplo esse trabalho, é um trabalho de conscientização de toda a classe política, que passa pelo Congresso, passa pelo Executivo, passa pelo Presidente da República, muitas vezes passa pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que tem agido com muita responsabilidade na questão fiscal. Então, acho que não é um exagero dizer que o ministro Fernando Haddad tem sido um herói em defesa da economia brasileira e de uma consistência que, no fundo, é uma defesa de uma sociedade, como eu disse, mais justa, mais inclusiva, e que possa trazer o que o Brasil merece. Então, ministro, acho que a surpresa com o crescimento, surpresa com resultados fiscais, é um brinde ao trabalho que tem sido feito ao longo desses últimos anos e da sua fibra em relação a entregar isso. Então, sem mais delongas, queria convidar ao palco o ministro Fernando Haddad, o Mansueto de Almeida, que vai bater um papo com ele. Bem, bom dia a todos. Obrigado pela presença aqui em mais um evento, mais um Macro Day do BTG Pactual, que vai ser bastante interessante o debate ao longo do dia. Ministro, vamos começar a nossa conversa mostrando primeiro as surpresas positivas. E quais são as surpresas positivas? Se a gente voltar ao início de 23, a expectativa de crescimento para 23 era mais ou menos 1,5%, com super safra de grãos. E para 24, como a gente ia começar o ano ainda com juros muito altos, era um primeiro trimestre com crescimento muito fraco, 0,2%, o segundo TRI também com crescimento ainda fraco, a economia começasse a acelerar no segundo semestre. Todas essas projeções foram erradas. A gente terminou 2023 com crescimento de 2,9% e com resultado espetacular de balança comercial, com saldo de balança comercial de 98,8 bilhões de dólares,
Para quem não se lembra, antes da pandemia, o recorde de balança comercial do Brasil era em torno de 55, 56 bilhões de dólares. O Brasil, daqui para frente, será um país que vai girar com um saldo de balança comercial por volta de 100 bilhões de dólares por ano. Veio 2024. Apesar dos juros altos, o crescimento da economia no primeiro trimestre foi de 0,8%. E no segundo trimestre, o número oficial ainda não foi divulgado, mas deve ter sido um crescimento, na nossa estimativa, perto de 0,9%. A gente está com o menor desemprego no Brasil em uma década. A taxa de desemprego do Brasil, a última divulgada pelo IBGE, está em 6,9%, é o menor desde 2014, com crescimento de renda real do trabalhador na casa de 8%. Talvez a gente vá ter uma dificuldade daqui para frente, no curto prazo, de reduzir juros, porque a atividade está surpreendentemente forte, com a notícia boa. Mas tem outra notícia boa, é que nos últimos 40 dias, a taxa de juros longa, que é a taxa de juros do ANTNB, que é a taxa de juros que importa para a emissão de dívida longa para as empresas investirem no Brasil, essa taxa voltou aos patamares de início de abril, antes da mudança de meta de primário, o que mostra um retorno da confiança na questão fiscal e no governo. Quando a gente olha tudo isso, é um cenário bastante positivo. Como é que se interpreta tudo isso que aconteceu até agora e os desafios para frente? Bom dia a todos e todas. Queria agradecer ao André Esteves a gentileza de me convidar mais uma vez para esse evento, agradecer ao meu entrevistador de hábito aqui, que é o Mansueto, uma pessoa com experiência no setor público, experiência no setor privado, o que é muito importante para calibrar as análises, né, que às vezes tem um viés para um lado ou para o outro, então uma análise mais equilibrada do que é possível politicamente fazer e entregar e do que é necessário. E entre o possível e o necessário, às vezes existe um gap grande que você tem que cobrir exatamente com a política, né, tentando convencer as pessoas de que nós temos que nos aproximar do que é necessário fazer para colher os melhores resultados. Eu penso que o grande desafio da equipe econômica deste governo foi tentar demonstrar que aquela quadra da pandemia, que tirou um pouco as pessoas da centralidade do que é a condução da política macroeconômica, deveria... O que era necessário convencer as pessoas de sair daquele quadro da pandemia e voltar para um quadro em que a condução da política econômica se desse a partir das melhores práticas possíveis. E desde dezembro de 22, nas primeiras entrevistas que eu fiz, que podem ser revisitadas hoje, o discurso da equipe econômica tem sido o mesmo. Fala, olha, nós estamos com uma restrição monetária muito severa, uma taxa de juro real bastante elevada, e nós estamos com um estímulo fiscal que não está produzindo resultados importantes para a economia brasileira. Então, nós temos que fazer um swing aí, nós temos que diminuir o estímulo fiscal gradualmente. É óbvio que ninguém consegue resolver um passivo de 200 bilhões de reais em 6 meses, né? Nós tínhamos precatórios para pagar, nós tínhamos indenização dos estados para pagar, nós tínhamos reoneração de combustíveis para fazer. Era um conjunto enorme de medidas que precisam ser tomadas para cobrir aquele déficit previsto para o primeiro ano, no orçamento do ano anterior, e o desafio que todo mundo entendia pela frente é como é que vai ser possível isso? Como é que você vai sair de um quadro fiscal tão deteriorado, de 10 anos, não dá nem para culpar um governo ou outro, foram 10 anos de um quadro fiscal muito deteriorado, não para um superávit episódico, mas para um superávit sustentável que desse condições aos observadores, investidores, cidadãos, de que nós tínhamos uma política consistente pela frente. Então, eu acho, Mansueto, que nós estamos conseguindo demonstrar que é possível. O ministro da Fazenda ele tem pressa em fazer as coisas o quanto antes. A equipe econômica tem pressa, a ministra do Planejamento tem pressa. Mas os resultados dependem de uma coalizão de forças que envolve, sobretudo, o legislativo, mas também o judiciário.
muito pouca gente presta atenção, e você é um especialista no assunto, o mapa fiscal, o mapa de risco fiscal de natureza judicial no Brasil caiu 50%. O que aconteceu em 2017, né, que foi uma derrota no Supremo, que custou 10% do PIB em termos de dívida pública, não vai mais acontecer, na minha opinião. Não vai mais acontecer. Hoje, se não fosse aquela derrota por 6-5, nós teríamos uma dívida pública 10% menor do que a atual. O que as pessoas não se dão conta é que nós vivemos riscos semelhantes ao longo desse 1 ano e meio. E o que nós mostramos é de que, com diligência, com responsabilidade, abrindo os dados para os ministros, tanto do STJ quanto do STF, mostrando as consequências das decisões jurídicas tomadas, nós íamos conseguir êxito em eliminar esses riscos fiscais, ou pelo menos afastar os maiores riscos fiscais. Também do ponto de vista do Congresso Nacional. O Executivo conseguiu tudo o que queria no Congresso Nacional? Não. E nem é desejável que seja assim. Numa democracia, você negocia com os outros poderes. Mas nós conseguimos 70%, talvez 80% de êxito nas propostas que nós encaminhamos para o Congresso Nacional. Está aí o resultado na receita, sem aumentar a alíquota de imposto nenhum, sem aumentar a base de cálculo de imposto nenhum, corrigindo gastos tributários ineficientes, comprovadamente ineficientes. Nós conseguimos, esse ano, uma recuperação da receita que já foi de 19% do PIB e nós herdamos com 17% do PIB. Então, nós herdamos com quase 2% do PIB a menos de receita. Nós estamos falando de 220 bilhões de reais a menos de arrecadação. Então, se você controlar o gasto primário, controlar o gasto tributário, naturalmente o gasto financeiro vai vir para baixo. O Banco Central vai ter que gastar menos em juro para conter a inflação do que gastaria se você mantivesse o quadro herdado. Então, nós estamos corrigindo essas distorções. E o sucesso, Mansueto, também gera distorções, né? O crescimento também inspira cuidados. A partir do momento que você vai se aproximando do pleno emprego, a partir do momento que você vai se aproximando da utilização da capacidade instalada, você também tem que fazer, né, sopesar variáveis para saber quais as medidas que eu tenho que tomar para que esse crescimento seja sustentável, para que esse crescimento seja contínuo, porque não existe solução para a economia brasileira que não passe pelo crescimento. Não existe. Nós precisamos crescer. E ninguém está falando de crescer na média mundial, um pouco acima da média mundial. Não há razão nenhuma para o Brasil não crescer acima, ou igual ou acima da média mundial, com todo o potencial que a economia brasileira tem. O sucesso, repito, também inspira cuidado. Nós estamos crescendo a 3, nós temos que prestar atenção nas variáveis que precisam ser ajustadas para manter a qualidade do crescimento. Isso significa olhar para a formação bruta de capital, saber se está havendo investimento, saber se a gente vai ter um gargalo ali de oferta que pode impactar a inflação, saber se o mercado de trabalho está se comportando bem, se nós estamos capacitando trabalhadores para aumentar a nossa população economicamente ativa. É importante, nesse momento, cuidar da parte de oferta de mão de obra qualificada. Tudo isso tem que ser pensado de forma orgânica, para que nós possamos manter a qualidade desse crescimento. Então, é nisso que nós estamos focando: reforma tributária, plano de transformação ecológica, mudanças no crédito. Estou aqui com o Isaac, presidente da FEBRABAN, aqui, que toda semana me manda uma boa notícia pelo WhatsApp, do crédito que cresceu. E assim nós vamos construindo um país melhor, nós vamos construindo um país mais inclusivo. Não, ótimo, ministro. Atividade forte, desemprego baixo, crédito crescendo. Agora, o mercado tem uma preocupação muito grande, que é a preocupação também do senhor e do governo com a questão fiscal. Teve uma mudança de meta de primário, ali em meados de abril. Mesmo assim, as novas metas, que é déficit primário 0 esse ano, 0 ano que vem, e um resultado positivo de em torno de 25 bilhões de reais
em 2026 ainda é um ajuste de 200 bilhões de reais. No início do governo, a gente tinha um déficit com um pagamento atrasado, precatório, de mais de 200 bilhões. Então, a gente terminar o governo com um superávit, mesmo que pequeno, é um avanço, inclusive porque tem todo esse esforço de recomposição de carga tributária. Mas tem algo que eu acho que chamou a atenção de todos, foi o crescimento muito rápido da despesa no primeiro semestre desse ano. Com alguns itens, por exemplo, no início do ano, o governo projetava que a despesa com Previdência no ano seria 908 bilhões de reais. No último relatório bimestral de julho, o governo revisou essa projeção para a despesa com Previdência de 923 bilhões de reais, um aumento de 15 bilhões. Teve um aumento forte em seguro-desemprego e um aumento também muito forte em auxílio-doença. Só para a gente lembrar os números, de janeiro a junho do ano passado, o total de emissão de auxílios-doença foi por volta de 6 milhões e 200 mil novos auxílios-doença. De janeiro a junho desse ano foi 9 milhões e 400 mil, um crescimento de 42%. Então, tem alguma coisa também de gestão que eu acho que o governo tem que olhar para tentar reduzir esse crescimento da despesa obrigatória. Me parece que hoje a ala política entende bem isso, é verdade? Olha, você tem toda a razão, né? Eu penso que nós temos que voltar no padrão. Quando é que os programas sociais, esses conhecidos do mundo hoje, quando é que eles ganharam impulso? Final do governo Fernando Henrique, começo do governo Lula, lá atrás, passagem dos anos 90 para os anos 2000. Mas qual era o padrão vigente à época? Era de muito controle. Nós queríamos programas universais, mas queríamos programas universais com bastante identidade. Qual é o objetivo do programa, o foco do programa, os resultados esperados. Então, eu fui ministro da Educação durante 7 anos. O controle de condicionalidade do Bolsa Família era trimestral. A conferência das condições de elegibilidade de uma família para o programa era cotidiano. Isso vale para todos os programas. Se perdeu também um pouco disso. Isso também é um pouco herança desse processo um pouco caótico que nós vivemos de indisciplina, de não cuidar das coisas. E quando eu falo isso, tem gente que pensa que isso é uma questão... isso é ortodoxia, isso é neoliberalismo. Isso não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com escola de pensamento econômico. Ninguém pode ser contra você ter um programa consistente. Ninguém pode ser contra você ter um programa transparente, em que as condições de elegibilidade sejam verificadas mês a mês. Porque, senão, você vai perdendo o controle da situação, né? E o programa vai perdendo o seu sentido de corrigir desigualdades. A partir do momento que você não tem mais critério para adesão ao programa, qual é o sentido do programa? Então, nós precisamos ter cautela com isso, e nós estamos num momento particularmente favorável para fazer esse tipo de ajuste. Por exemplo, deixa eu citar uma coisa que é pouco explorada. Tinha um truque fácil de fazer, que é o seguinte: eu represo o benefício da Previdência e gero precatório. Né? Quem acompanha precatório previdenciário no Brasil sabe, você acompanha, você sabe o patamar que atingiu. Por que esse truque valia a pena? Do ponto de vista, assim, malandro, né? Valia a pena porque você não pagava o benefício e o precatório ia entrar ali depois de 2 anos na contabilidade. Com um detalhe, não entrava necessariamente na regra fiscal, porque você pagava extrateto. Então, você deixava de pagar uma despesa primária, ia pagar uma despesa depois de 2 anos que não ia entrar na contabilidade oficial, né, do cumprimento do teto de gasto por conta da PEC lá dos precatórios. Parece um bom negócio, né? Mas é um péssimo negócio para o país. Você vai pagar mais caro, você vai maquiar as contas públicas e você não vai resolver o problema, você vai adiar o problema e agravar o problema. Qual a decisão que nós tomamos? Vamos pagar o que é devido, porque isso vai repercutir na conta de precatórios favoravelmente no futuro. E o que está acontecendo foi o seguinte: a partir do momento que foi tomada a decisão de pôr fim a esse truque, você teve uma elevação momentânea dos gastos com a Previdência. O que aconteceu a partir de junho? Acomodou. Então, você teve uma bolhazinha benéfica de pagamento de pagamento de benefícios que vai
ajudar o país a corrigir as distorções em relação aos precatórios. E hoje, essa despesa da Previdência, se você pegar os últimos 60 dias, você vai ver que a curva mudou de patamar. Então, nós estamos olhando para cada rubrica e verificando como é que está sendo o comportamento dessas variáveis. Estamos fazendo um ajuste no BPC agora, nessa mesma direção, de corrigir distorções. Isso não pode ser chamado de corte. Você corrigir uma distorção de um programa social que você está vendo que está errado, que está atingindo um público que não é o objetivo central do legislador, você tem que fazer a correção devida, né? Então, essas correções estão sendo feitas. Eu penso que desde fevereiro, eu estou aqui com o Dario Durigan, que é o secretário executivo da Fazenda, que comanda pela Fazenda o grupo de trabalho que está fazendo esse escrutínio. O Sérgio Firpo, que você conhece, que é um grande econometrista, que está fazendo toda a análise para colocar o dedo na ferida e corrigir essas distorções, e nós estamos levando, assim, com uma certa frequência ao presidente da República aquilo que a gente entende que é necessário fazer, de novo, não para prejudicar quem precisa do Estado, mas para adequar os programas aos seus reais objetivos e garantir que isso não tenha uma repercussão negativa, por exemplo, não apenas nas contas públicas, mas também no mercado de trabalho. Não pode correr o risco, nesse momento, de tirar do mercado de trabalho quem pode trabalhar, por uma distorção de um programa mal gerenciado. Essas correções precisam ser feitas para o bem da economia brasileira, ou seja, para o bem de todos os cidadãos do país. Então, às vezes, a pretexto de você fazer uma análise pouco criteriosa, você acaba minando as bases de um crescimento sustentável que vai favorecer a todos nós. Então, baseado nisso, a gente vinha no ritmo de expansão do gasto público muito forte, 8%, 9% real ao ano. Mas, no segundo semestre, até em decorrência, enfim, desse término de fila do INSS, desse maior controle que nós teremos nas despesas obrigatórias, BPC, LOAS, tudo isso, auxílio-doença, a gente vai ter uma desaceleração forte do gasto, para poder fechar o ano com o gasto respeitando o limite de 2,5%, e com a ajuda do Rio Grande do Sul, talvez um pouco mais, 3,5%, mas o gasto que está sob o teto, 2,5%. Como vai ter uma desaceleração do gasto nesse ano e no próximo, porque o orçamento de 2025 tem que cumprir também o limite de crescimento de 2,5%, a gente entra num período agora, já que já foi pago o atrasado de precatórios, tudo isso, a gente vai entrar num período agora que a política fiscal vai contribuir com a política monetária do ponto de vista de desacelerar a economia. Quando a gente fala de desacelerar, não é queda de crescimento. O crescimento vai continuar bom. Só que a gente evita aquele risco de um aquecimento excessivo que teria que nos levar a uma política monetária muito mais apertada. É mais ou menos esse o script? Até porque uma política monetária mais apertada ainda, nós já estamos com uma política monetária bastante restritiva, né, com a atual taxa de juros. Mas, se você errar na calibragem, não sou eu aqui que vou dizer o que o Banco Central tem que fazer. Para isso, tem os indicados do governo anterior, do governo atual, e a confiança técnica nas pessoas que estão lá. Mas, hipoteticamente, né, eu estou falando aqui por hipótese, se você aperta demais o monetário no momento em que você pode ter uma turbulência externa, momentânea, e não está olhando para a inflação de final de 25, começo de 26, você pode abortar um processo virtuoso de combate à inflação pelo lado da oferta. Nós estamos começando a ver formação bruta de capital no país. De repente, você erra na dose, você aborta esse processo de ampliação da capacidade instalada, você vai ter problema inflacionário também. Então, é óbvio que o Banco Central tem que olhar para a curva de demanda, mas tem que olhar para a curva de oferta também. E o fiscal tem que ajudar. Eu sempre fui da tese de que são braços do mesmo organismo. Não tem duas políticas econômicas. Tem uma política econômica que tem a sua dimensão monetária, a sua dimensão fiscal, a sua dimensão de crédito, é um organismo vivo que você tem que ter atenção a todos esses fatores. Eu acho que nós temos uma oportunidade excelente de crescer. Quando eu digo isso, eu não estou falando de um mandato, estou falando de um ciclo. O Brasil, depois de 10 anos crescendo 1,5% ao ano, em termos per capita, menos que isso, 0,5% ao ano,
nós podemos abrir um ciclo de crescimento sustentável no Brasil. E eu tenho, Mansueto, eu tenho feito toda sexta-feira, pelo menos, quando eu tenho espaço na agenda de Brasília, eu também faço, eu tenho feito reunião com todos os setores da economia brasileira, sem exceção. É aço, é papel e celulose, é petroquímica, é óleo e gás, é o que for. Está todo mundo preparado, está todo mundo se preparando e já com medidas tomadas para decolar. Quer dizer, ninguém está deixando de perceber que nós temos uma oportunidade diante de nós. Então, agora é ter zelo, né, para ir calibrando isso. E eu queria fazer uma referência a uma outra coisa que também foi pouco notada. A decisão do Supremo, não essa agora, a anterior, sobre a abrangência da lei de responsabilidade fiscal, ela é muito mais importante do que as pessoas imaginam. Quer dizer, o Supremo declarar que a lei de responsabilidade fiscal vale para o Executivo e para o Legislativo, de maneira de qualquer benefício não previsto em orçamento tem que ser compensado, como está acontecendo agora, com o parecer do senador Jacques Wagner, que, por decisão do Supremo, está apresentando uma proposta de fechar as contas de 2024 relativas à desoneração da folha dos 17 setores e dos municípios, vingando essa medida, nós vamos ter 26 bilhões de reais de compensação pela desoneração. Você imagina o que é uma entrada de 26 bilhões de reais em 24 para o fechamento das contas desse ano. E, obviamente, que para o fechamento das contas dos anos seguintes, pela simples razão de que a reoneração vai ser gradual e o Supremo diz que para 25, 26 e 27 também terá que haver compensação, decrescente, evidentemente, porque você vai estar reonerando gradualmente na mesma medida. Essa decisão do Supremo, acatada pelo Congresso, porque não é que o Congresso se insurgiu contra ela, entendeu que o momento hoje é de harmonia entre os poderes, com foco nas contas públicas e na boa governança da gestão econômica. Pô, isso não é pouca coisa. Então, eu penso, sinceramente, eu às vezes vejo as análises, né, que são publicadas, eu penso que nós estamos subestimando os ganhos de governança que nós temos tendo e o potencial da economia brasileira, com crédito, reforma tributária, marco fiscal. Eu penso que nós estamos subestimando a nossa capacidade de crescer de forma sustentável. Não, isso, e um bom exemplo disso, que esse será o 4º ano que todos os economistas erram projeção de crescimento. Em 2021, a projeção de crescimento do Brasil era 2,5%, foi 4,8%. Em 2022, a projeção do Brasil era 0,5%, 1% no início do ano, foi 3%. Em 2023, a projeção de crescimento do Brasil era 1,5%, com super safra de grãos, foi 2,9%. Em 2024, a projeção de crescimento do Brasil no início do ano era 1,7%, vai ser um crescimento entre 2,5% e 3%. Então, o relatório do FMI, que foi divulgado no dia 11 de julho, traz um cenário até o final da década de perspectiva de crescimento do Brasil, que é em torno de 2,5% ao ano. Eu acho que é o melhor relatório do FMI, com perspectiva de crescimento do Brasil dos últimos 10 anos. Então, tem alguma coisa que aconteceu na economia, e com todas essas mudanças institucionais, como o senhor falou, tem um Supremo que está forçando, no bom sentido, a todos obedecerem à lei de responsabilidade fiscal, que foi aprovada por todos nós no Congresso Nacional, há mais de 2 décadas. Só que tinha um problema de governança que, muitas vezes, isso aconteceu comigo, deve acontecer com o senhor, quando o presidente tinha que vetar algum artigo de uma lei para obedecer, respeitar a lei de responsabilidade fiscal, e o veto caía no Congresso, você criava um problema muito grande, porque o veto tinha ocorrido para respeitar uma lei, e quando o veto caiu, imediatamente o governo ficava numa situação bastante, enfim, desafiadora de, olha, como é que eu vou cumprir algo que eu tinha sugerido um veto justamente para cumprir. Então, essa posição do Supremo foi muito benéfica. Por isso que eu falo para você que essa mudança de governança que está acontecendo, ela é muito superior às estimativas que estão sendo feitas dela, entendeu? Nós temos que compreender que o Brasil está entrando num regime novo. Não é pouca coisa o que aconteceu, no sentido da gente criar uma harmonia em torno de um objetivo comum.
E eu sempre... Todo mundo fala, você vai perder essa disputa. Eu falo, não é assim que funciona, né, a economia. A gente tem que mandar as propostas sabendo que o Congresso vai atuar sobre elas. É um dever do Congresso atuar sobre elas e não há nenhum problema em relação a isso. Você não vai levar 100% do que você quer, né? Você vai negociar, até porque o Congresso tem um olhar sobre os mesmos problemas que vai, eventualmente, exigir alguma mediação. É normal isso acontecer. Mas pensa o que aconteceu com a Lei Complementar 160. O presidente, à época, não sei se você estava no governo, mas vetou aquela mudança de subvenção a custeio. O Rachid foi lá para o Congresso, quase ajoelhou para pedir, pelo amor de Deus, para manter o veto. Não mantiveram o veto, derrubaram o veto. Aquilo custou 250 bilhões de reais para os cofres públicos. Hoje, numa atual circunstância, talvez o governo conseguisse suspender os efeitos da derrubada do veto, em virtude da falta de compensação. Algumas pessoas acham que isso é uma intromissão do STF numa questão de harmonia entre os poderes é uma exigência constitucional. Isso, na verdade, eu vejo algo como positivo. Quer dizer, você está criando um ambiente para o diálogo. Então, não é uma intervenção. Na verdade, é respeito a uma lei que nós próprios aprovamos via Congresso Nacional. Eu ouço muitos parlamentares falando com razão que não querem abrir mão do protagonismo do Legislativo. O Legislativo tem protagonismo, tem que ter e tudo mais, e numa democracia tem mesmo. Agora, isso tem que ser combinado, prerrogativas e responsabilidades têm que caminhar juntos, né? Essa que é a verdade. Você tem prerrogativas e responsabilidades. Caminhando juntas, você não tem por que não concorrer para esse fortalecimento dos poderes da República. Harmonizá-los, inclusive, com objetivos comuns ao que se pretende do país. Então, eu volto a insistir. Reforma tributária, novo marco fiscal, essa nova institucionalidade entre os poderes da República, uma maior harmonização, que às vezes cria fricção também. Nós estamos vendo, saindo de uma semana que tem havido uma fricção, mas o Brasil vai sair maior dessa fricção. Eu tenho certeza disso, nós vamos sair maior dela. Nós vamos sentar à mesa, vamos encontrar o caminho e vamos sair maior. Sem dúvida. O senhor tem dito também com frequência, com muita convicção, que as regras fiscais serão respeitadas. O próprio presidente da República, no início de julho, ele falou isso publicamente. Olha, as regras fiscais serão respeitadas. Depois de 2 semanas, mais ou menos ali no dia 18 de julho, depois de um longo dia de reunião, o senhor antecipou um bloqueio e contingenciamento que seria feito no dia 22 de julho, de mais ou menos 15 bilhões, e deixou a porta aberta o seguinte: se a gente não tiver a compensação do que precisa para cumprir as metas, se for necessário, teremos um novo contingenciamento, um novo bloqueio em setembro, no dia 22 de setembro, que é o próximo relatório bimestral. O compromisso com os 2,5% e o compromisso com a meta de primário está firme no governo? Mansueto, a meta está fixada em lei. Se todo mundo fizer o que está determinado ou pela lei ou pela justiça, nós vamos transitar numa boa por 24, 25, 26. O Brasil vai crescer de forma sustentável. Eu sempre digo o seguinte: a Fazenda tem a prerrogativa de apresentar uma trajetória consistente para a economia brasileira. E fez isso. O resultado depende do cumprimento das obrigações de cada um dos poderes. Tudo me leva a crer, até pela postura que o Senado teve em relação à decisão do Supremo, de que o relatório do senador Jacques Wagner vai ser apresentado e aprovado, e nós vamos colocar para dentro um recurso que já deveria estar em caixa e não está por uma decisão que foi tomada de derrubar o veto do presidente Lula. Agora, veja você, o presidente da República assume um compromisso com o país de colocar ordem nas contas, veta uma lei, esse veto é derrubado, ele faz uma medida provisória revogando a lei fruto da derrubada do veto e recorre ao judiciário. Eu não lembro de precedente, de um presidente da República que tenha assumido o risco político que o presidente Lula assumiu no final do ano passado para garantir a rigidez das contas públicas. Agora, o que eu vi de lá para cá é que aumentou a compreensão do país sobre a seriedade, a necessidade, a urgência de que esse tema não saia do nosso radar.
Então, é um conjunto de fatores que estão sendo trabalhados com este objetivo. O meu discurso é o mesmo há 2 anos. Né? Desde que o presidente me sondou para o cargo, falei, eu vou remar nessa direção. Eu não tenho feito outra coisa e isso me custa muito, porque é muita briga, né? Mas eu acho que nós estamos vencendo a disputa de narrativa do que tem que ser feito. Eu tenho certeza que, pelos resultados conseguidos até aqui, eu acho que é demonstração de que a gente tem uma agenda de trabalho consistente, que todo mundo tem que ajudar. Né? Não é obra de uma pessoa, é obra de um país. Ministro, deixa eu fazer uma pergunta, que é o seguinte: o governo, desde o início, ele botou uma ênfase, tem sido bem sucedido, na reforma do imposto indireto, né, do ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, que é o novo CBS, o IBS, que está agora no Senado sendo discutido, mas tem uma segunda parte da reforma que é sobre imposto direto, por exemplo, imposto de renda, bases tributárias. O próprio presidente da República, o senhor fala muito isso, que o que a gente chama gasto tributário, regimes especiais de tributação, hoje são mais ou menos 6% do PIB, e que isso precisa ser modificado até do ponto de vista de justiça social e equitativa, porque muitas vezes você tem pessoas com renda semelhante ou empresas com o mesmo lucro pagando impostos muito diferentes. Essa segunda parte da reforma tributária, que chegou a ser anunciado no início do governo, vai ter uma proposta? Sim. Bom, em primeiro lugar, dizer que a primeira etapa, né, com a trava que nós colocamos no PERSE, né, você há de lembrar que eu dizia que o PERSE estava custando muito mais do que se pensava. E, de fato, estava na casa de 25 bilhões de reais por ano. Nós inauguramos uma renegociação do PERSE com o Congresso esse ano, no começo dele, fixamos uma trava de 15 bi, chegou em 15 bi, o programa se extingue automaticamente, sem necessidade de nova lei, o que garante que o PERSE vai ter uma vida curta, mais um ano e meio no máximo, ele expira. A reoneração está contratada, com as compensações que o relatório do senador deve trazer. Então, essa etapa de combate ao gasto tributário ineficiente, porque há os eficientes, não nego. Eu sou autor de um projeto chamado ProUni, que é um projeto de gasto tributário que reverte em bolsas de estudo para a população de baixa renda que não entra na universidade pública, mas que está na universidade particular sem pagar mensalidade. Tenho o maior orgulho de ter concebido, eu e minha esposa, esse programa que já colocou 4 milhões de pessoas para estudar em universidade. Então, não é que eu sou contra qualquer gasto tributário. Tem os temporários que são bons, tem os permanentes que precisam ser mantidos, Santa Casas, ProUni, etc., e tem os injustificáveis. Eu penso que essa etapa nós cumprimos bem até aqui. Né? E, de novo, negociações muito duras, mas produtivas até aqui. Nós apresentamos para o presidente da República cenários de reforma da renda, do imposto de renda. Nós já apresentamos para o presidente da República. Então, eu diria que a Fazenda cumpriu o seu cronograma de entregar ao presidente da República cenários, né, porque a decisão é dele, mas os cenários que nós entendemos consistentes com os objetivos anunciados por ele próprio durante a campanha e durante o governo. Então, entregues, e eu dizia, depois da reforma a mais difícil reforma para ser feita, do ponto de vista operacional, é a do consumo, porque exigia uma emenda constitucional e 40 anos de tentativas frustradas. Superamos. A emenda constitucional está promulgada e as leis complementares já foram avaliadas, pelo menos pela Câmara. Tudo indica que o Senado deve concorrer para terminar esse trabalho ainda esse ano, à luz do que o presidente Rodrigo Pacheco e o relator Eduardo Barg têm dito nos jornais. Bom, concluída essa etapa que eu reputo, do ponto de vista de eficiência da economia, a mais importante, todos os estudos indicam o impacto, a divergência sobre qual é o impacto, uma varia de 10% a 20% do PIB, o impacto da reforma tributária, sendo que eu concordo mais com o de 20%. Conheço o estudo do Braulio e acredito que nós vamos ter um impacto muito positivo
no Brasil. Nós vamos sair do pior sistema tributário do mundo, nós estamos entre os 10 piores sistemas tributários do mundo, para a ponta, porque nós vamos digitalizar todo o sistema no Brasil. O Brasil vai ter um sistema em 10 anos. Não só a transição vai estar concluída, como todo o sistema vai estar digitalizado. Vai acontecer com o sistema tributário o que aconteceu com o sistema bancário no Brasil. Tudo vai estar digitalizado, tudo vai estar... Vai ser extraordinário. E com a inclusão das pessoas na base de cálculo, as alíquotas vão poder ser menores. Entendeu? Uhum. Então, nós temos aí um caminho pela frente. Agora, eu dizia, depois de concluir a remessa do imposto sobre tributo sobre consumo, nós vamos apresentar para o governo, a Fazenda vai apresentar para o governo, cenários de mudança na renda. Isso foi feito já, aí o presidente vai avaliar junto aos outros ministros, porque isso tem impacto político, tem impacto de comunicação, tem impacto para todo lado, né? Então, nós vamos explicar para os ministros quais são os cenários, os impactos sobre cada um, e aí o presidente define se é esse ano, se é o ano que vem. Mas então é uma discussão que já está ocorrendo dentro do governo. Estava ocorrendo dentro da Fazenda. Tá. Vai agora ocorrer dentro do governo. Tá. A Fazenda já fez o seu trabalho interno. O governo fará o seu trabalho agora sob o comando já do presidente da República. Tá. Uma última pergunta. O senhor, enfim, participa de muitas reuniões de grupos de países com outros ministros da Fazenda, do G20, em fóruns internacionais. Uma coisa que me assusta, quando eu vou aos Estados Unidos, converso com economistas, converso com pessoas do governo, às vezes eu não vejo uma preocupação fiscal tão grande de um país que tem um problema fiscal também. Estados Unidos está com uma dívida que vai crescerá todos os anos até o final da década. No Brasil, a gente tem um problema fiscal, mas a gente vê na primeira página dos jornais todos os dias. A gente escuta o ministro da Fazenda falando todos os dias da questão fiscal, a ministra do Planejamento, o ministro de Relações Institucionais, Padilha, ou seja, todo o governo falando nós temos um problema fiscal e nós temos que resolver. E esse problema tem que ser resolvido com o Congresso. É interessante, porque a gente sempre olha para os Estados Unidos como sendo o irmão mais velho, o irmão mais maduro, com discussões melhores. Mas hoje eu vejo que o debate fiscal é maior no Brasil do que nos Estados Unidos. O senhor tem essa percepção que no Brasil o debate está na sociedade, e lá fora nem sempre? Olha, eu acho que às vezes tem um exagero aqui e às vezes tem um exagero lá, né? Eu acho que às vezes nos Estados Unidos tem um certo desleixo com o assunto. Eu conversei com várias autoridades americanas sobre o tema, inclusive sobre os efeitos do juro nos Estados Unidos sobre as economias, de uma maneira geral, mas com as emergentes em particular. E, de fato, não é um assunto tão importante quanto aqui, na minha opinião, exageradamente, né? Mas aqui, às vezes, eu penso que acontece o caso contrário. Pô. Nós estamos tirando o pé do fiscal. Quer dizer, esse ano não tem como não ser muito melhor do que o ano passado. Não tem como. Aconteça o que acontecer. E o ano que vem vai ser melhor do que esse ano, aconteça o que acontecer. Eu estou acompanhando os dados. Então, nós estamos tirando o estímulo fiscal. E de maneira organizada, sensata, sem prejudicar os pobres, de maneira correta, na minha opinião. Não vejo nenhum diagnóstico assim que aponte um erro, né, grave na condução dessa questão. Mas a questão fiscal é uma questão que preocupa a Fazenda. A questão tributária, nós colocamos no topo das prioridades na minha primeira entrevista. Todo mundo, mas faz 40 anos que se tenta e ninguém aprova. Eu falei, nós vamos aprovar. O Congresso está maduro, a sociedade está madura, nós vamos aprovar a reforma tributária. As medidas de crédito que a gente tem feito ou pela Fazenda, ou em parceria com o Banco Central, ou o próprio Banco Central, tem surtido efeito. O crédito no Brasil está melhorando e pode melhorar muito mais. A parte de crédito imobiliário, nós temos uma avenida para percorrer. O Brasil está na lanterna do crédito imobiliário, nós vamos cuidar disso. Né? A construção civil é uma coisa que pode puxar o crescimento, pode aumentar o PIB potencial, e de maneira simples. Você não tem importação de construção civil, Minha Casa Minha Vida, tudo local, gera emprego, gera renda, melhora a qualidade de vida das famílias, bem-estar. Tem vários estudos mostrando impacto sobre bem-estar,
feitos pela Academia Brasileira, impacto brutal, e a gente vê o que é a pessoa sair do aluguel, ter mais segurança. São coisas que nós precisamos ver conjuntamente. Fiscal interessa, mas nós precisamos ver o todo. E, às vezes, às vezes a gente subestima a nossa capacidade porque nós não queremos olhar para o todo do trabalho. Trabalho junto ao judiciário, junto ao legislativo, os marcos que estão sendo alterados. O marco de garantia, pergunta para a indústria automobilística o que está acontecendo, pergunta para os bancos o que está acontecendo. Se a gente aprovar a lei de seguros agora, que passou no Senado, voltou para a Câmara, você vai ver o potencial que tem o seguro no Brasil, ainda mais diante de crise climática. Veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul também. Todo mundo dizia uma década perdida no Rio Grande do Sul. O discurso acabou em 2 meses, Mansueto. Em 60 dias, aquilo que ia ser o fim do Rio Grande do Sul, a arrecadação no Rio Grande do Sul, no primeiro semestre, é 5% real acima do ano passado, considerando os meses de maio e junho. Estancou as demissões no Rio Grande do Sul. O próximo CAGED vai mostrar. A produção industrial no Rio Grande do Sul, que tinha caído 22%, aumentou 28% no mês seguinte, mais do que compensou toda a queda do mês anterior. Esse país... Cara, não sei se eu estou... Eu olho para as coisas, eu fico com... Eu me lembrei outro dia do Blairo Maggi. O Blairo Maggi quis me fazer conhecer uma plantação magnífica. Aí a gente estava sobrevoando a plantação, ele falou, Haddad, eu tenho vontade de comer a terra desse país. E eu sinto a mesma coisa. Esse país, ele bem organizado, não é grande coisa que precisa fazer. Ele cresce, ele abre perspectiva. Agora, às vezes, a gente precisa se entender só, né? Nosso problema é entendimento do que precisa ser feito e determinação em cumprir os nossos objetivos. O país pode se organizar muito rapidamente. No campo da transformação ecológica, as vantagens competitivas do Brasil em todos os setores salta à vista. A abertura de mercados para o agro, em 1 ano, o que a gente abriu de mercados para o agronegócio. Hoje nós não somos só o celeiro do mundo, nós somos o supermercado do mundo. O Brasil é o maior exportador de produtos industriais, alimentícios do mundo. Um caminho enorme de crescimento. O mundo todo procurando economia verde, economia circular. Nós damos aula. Então, eu às vezes olho assim, eu leio jornal, eu leio pouco, porque eu quero ler coisa animadora, sabe? Já é tão difícil o trabalho ali na fazenda. Vou ficar lendo o cara que está resmungando. Né? Eu não aguento. Eu prefiro conversar com o empresário, prefiro ver o cara que está falando, vou botar... Sexta-feira eu estava com o pessoal de papel e celulose. Cada planta dos caras é 20, 25 bilhões de investimento. O cara comprou a Suzano comprou uma fábrica de viscose a partir da celulose austríaca, quer trazer a tecnologia para cá, começar a fazer fio de viscose para reativar a indústria têxtil, quer recuperar a pastagem a partir do plano safra, porque para eles é importante também, tem a questão do crédito de carbono. Eu só vejo possibilidades para a gente explorar. Então, precisa distensionar um pouco, né, na política, continuar esse trabalho de agregar, né, de adensar as pessoas que querem o bem do Brasil, formar um bloco mesmo. O Brasil está pronto para dar um salto. Essa é a minha convicção total. Nós temos condições de dar um salto. Ministro, em nome do BTG Pactual, do André Esteves, do nosso CEO Roberto Salute, de todo o sócio, queria agradecer mais uma vez a presença do senhor, dar parabéns pelo trabalho, que eu sei que é muito difícil, o pior emprego do mundo é ser ministro da Fazenda, mas, dito isso, assim, a gente pode contar com todos nós, eu acho que todos nós temos um dever de ajudá-lo na agenda de reforma fiscal, de equilíbrio fiscal e reformas estruturais para o país crescer mais rápido. Parabéns, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado.